Quem vos fala é o pastor Adriano Paz e nós estaremos trazendo uma palavra de suma importância para todos aqueles que querem saber a respeito da fé cristã. Sabemos que a fé cristã hoje tem sido escarnecida, tem sido desprezada por grande parte da população e que o ateísmo também tem crescido de maneira terrível. Hoje, cerca de 70% a 80% dos jovens que entram nas faculdades estão tornando-se ateus. E quando lemos aqui no Salmo 53, versículo 1, nós iremos encontrar Davi meio que profetizando tudo que está acontecendo na atualidade. O Salmo 53, versículo 1 diz: fala o tolo no seu coração, não a Deus. Muitos têm tentado se aproximar de mim e têm tentado entenderem por que eu sou um servo de Deus. Em um mundo tão caótico, em um mundo tão pervertido, em um mundo tão materialista, porventura existe alguma razão para nós adorarmos um Deus? Quando meditamos na palavra do Senhor, nós iremos entender que a fé em um Deus é perfeitamente racional. Existem cerca de 3 provas básicas de que existe um Deus, de que a Bíblia não é um livro velho nem ultrapassado. A primeira prova é a ciência moderna, no Novo e no Velho Testamento. Se a Bíblia fosse um livro ultrapassado, se a Bíblia fosse um livro sem nenhum valor científico, essas grandes verdades da ciência não estariam aqui. Quando meditamos, por exemplo, em livros como Isaías, livro do profeta Isaías, nós iremos encontrar várias informações científicas. Por exemplo, Isaías 40, versículo de número 22, está assim em hebraico: Haaretz hayashover, e o Senhor se assenta sobre o globo da terra. Muito antes de Copérnico, muito antes de Galileu Galilei, muito antes de Giordano Bruno, o Velho Testamento já afirmava de que a terra era redonda. Outro texto bíblico que nos prova que a Bíblia é um livro científico está em Jó, capítulo 26, versículo de número 7. Eu vou ler aqui em hebraico, no hebraico original. Mabeli Heretz, a terra é sustentada sobre o nada. A terra é sustentada sobre o vazio. Somente um Deus que conhece ciência, somente um Deus sábio, poderia revelar um fato científico antes dele ser descoberto. Outro texto, agora no Novo Testamento, que possui 2 grandes informações científicas, é aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Melhor dizendo, versículo de número 3.
pela sua palavra, criou os mundos, porque tudo o que foi criado não foi criado do que se vê, mas daquilo que não se vê. Primeira informação científica aqui no livro de Hebreus é que Deus não criou apenas o planeta Terra, o nosso planeta Terra, mas que Deus também criou outros planetas, outros universos. Aqui no grego a palavra é cosmos, teos, cosmos, e Deus criou mundos. Hoje, pela ciência, já sabemos que existem vários e vários universos. O autor aos Hebreus não tinha luneta, o autor aos Hebreus não tinha telescópio, mas pela revelação do Espírito de Deus, ele nos mostra que Deus criou os mundos. Segundo a informação científica, porque pela sua palavra tudo o que foi criado não foi criado do que se vê, mas daquilo que não se vê. Hoje sabemos que existem os átomos. São partículas de energia que formam a matéria, responsável pelo surgimento de coisas materiais. Ou seja, Deus se utiliza de um elemento que não pode ser visto aos olhos humanos para criar aquilo que existe. Segunda prova de que o nosso Deus é um Deus verdadeiro é o seu Filho Jesus. E muitos literatos, filósofos, historiadores tentam contestar a existência de um homem que nasceu de uma mulher judia no primeiro século e se tornou o grande Machia, o grande Messias de Israel. Mas quando examinamos alguns documentos históricos, nós iremos entender que Jesus não foi um conto da carochinha, que Jesus não foi um personagem fictício, que Jesus foi um ser histórico e que sempre existiu e existirá. Primeiro documento, Talmud. Talmud é um livro de sabedoria judaica, e no Tratado de Sanhedrin 43, parte B, o rabino Akiva diz: bem pregava e Yeshua ben Yosef, Jesus, filho de José o carpinteiro, que não se deve aceitar salário de prostituição no altar. É um dos primeiros documentos históricos que prova que Jesus existiu. Segundo o documento histórico, Tácito, no seu livro Crônicas de Roma, ele diz, livro 5º, parágrafo 44, porque quem tem causado tumulto em Roma é os que seguem o tal Cristo crucificado na Judéia na época de Pilatos. Terceira documentação histórica, carta de Bar-Cipião. Bar-Cipião foi um judeu que foi preso e recebe a visita de um filho dele. E depois que o filho vai embora, ele manda uma carta do presídio para o filho. Essa carta é datada de 98 depois de Cristo. E nessa carta ele diz assim: como mataram o sábio Sócrates
também mataram o grande rabi da Galileia, Jesus. E a quarta documentação histórica, Flávio Joséfo, ou Matiahu Cohen, foi um judeu, um sacerdote, que viveu na época de Jesus, e no seu livro História dos Hebreus ele diz assim: porque me apareceu um homem da Galileia pregando a palavra, tem feito grandes obras e grandes milagres, se é que eu posso chamar de homem, porque seus milagres são extraordinários. E agora a terceira prova de que Deus existe, que Deus é um Deus poderoso, é a nação de Israel. Certo dia, a rainha Elizabeth perguntou para o grande diplomata e político judeu de Israel quais eram as provas, ou qual era a maior prova da existência de Deus. De Israel, que era um judeu sefardita, ele diz: os judeus, vossa majestade. Eu não tenho tempo para detalhar todas as profecias concernentes a Israel que estão se cumprindo bem debaixo do nosso nariz. Uma grande profecia é que a nação de Israel nasceria em um só dia. O Estado, a nação moderna de Israel, nasceria em um só dia. Cerca de 700 anos antes de Cristo, em Isaías 66, versículo 8, o Ruach HaKadosh, o Espírito de Deus, faz uma pergunta através da boca de Isaías: porventura pode nascer uma nação em um só dia? Isto se cumpriu em 14 de maio de 1948. Todas as delegações estrangeiras não queriam reconhecer Israel como uma nação, mas Oswaldo Aranha, um gaúcho, um brasileiro, se levanta na ONU e assina uma ata reconhecendo Israel como uma nação. 14 de maio de 1948. E aí se cumpre a palavra: porventura pode uma nação nascer em um só dia? Outra grande profecia a respeito de Israel. Isaías 60, versículo de número 8. Quem são esses que vêm voando como as nuvens, como pombas, encostados às suas janelas? Quando estudamos a história de Israel, quando estudamos a história moderna de Israel, nós iremos entender que o recém-criado governo israelense mandou vários aviões resgatar judeus do mundo inteiro. É a chamada Operação Tapete Mágico. Judeus vieram da Rússia, judeus vieram da Grécia, do Brasil, inclusive da China. E aí se cumpre a palavra que os judeus retornariam a Israel voando como pombas. E a terceira grande profecia é que Israel seria uma nação que exportaria muitas frutas e legumes. Em Isaías capítulo 27, versículo de número 6, a palavra do Senhor diz: Israel brotará e florescerá e encherá o mundo de seus
frutos. Essa palavra hoje está se cumprindo bem debaixo dos nossos narizes. E com esses argumentos, ciência moderna, no Velho e Novo Testamento, prova histórica de que Jesus existiu e prova tremenda de que Israel é um milagre, são 3 provas que você fecha a boca de qualquer ateu. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.